Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Aqui a gente fala do EGF, eu sou a Emily. Eu sou o Vini Eu sou a Rafaela. E eu sou a Maria. e hoje a gente está aqui para tratar sobre um assunto que, sinceramente, ninguém liga. Só que esse é o problema do negócio. Que o nosso assunto que a gente vai tratar hoje é sobre homofobia. Não desliguem o vídeo, é importante. Por favor. Homofobia, primeiramente o significado. Homofobia significa a repulsa ou preconceito contra a homossexualidade e ou o homossexual. E o termo começou a ser utilizado pelo menos lá pela década de 70, se não me engano, nos Estados Unidos. Assim, o termo é bem problematizado, né, na sociedade também até hoje. Sim. Se a gente for pensar. Sinceramente, tem muito estigma envolvendo isso, é bem preocupante. Um assunto que deveria ser mais tratado, inclusive, porque se você for desmistizar, acho que é uma palavra interessante, essa questão das pessoas homossexuais e independente não é uma coisa tão séria e não é uma coisa tão problemática como a própria palavra diz, entre aspas. Só por causa da nossa sociedade, né, hoje em dia, dá tanto problema em tantos âmbitos sociais e o pessoal as pessoas levam tanto pro pessoal essa questão, como não separar o profissional, digamos assim, principalmente em trabalhos. Parece que as empresas elas têm que cumprir uma cota, digamos, de pessoas só pra falar que tem. Não é porque realmente pensa daquele jeito, é só por causa da nossa sociedade de hoje em dia. Então, Em vista de décadas atrás, esse assunto não era visto como um preconceito, ele era, na verdade, normal, né? Mas nessa questão histórica, na realidade. Sim, tipo, por exemplo, em Roma, os carinha lá, né? Assim. eles eram homossexuais, né? A maioria dos guerreiros. Na verdade, não tinha essa... Não tinha a nomenclatura. Isso, Tipo, não tinha essa questão de você se nomear. colocar nessa... uma Rotular. Não existia Isso, rótulo. rotulação. Pra eles era uma coisa normal também, né? Sim, era a mesma coisa que a heterossexualidade hoje em dia era como era naquela época. Não precisava falar, se assumir ou Sim. declarar, Precisava- nossa, eu sou. Não precisava ter um rótulo pra falar, ai meu Deus, eu sou Era homossexual. simplesmente normal. Mas daí com a vinda de novos poderes... Questões religiosas, questões Eles públicas, começaram a olhar com maus olhos. Daí ficou até hoje. ficou bem... Começar a abolir também, né? Tipo, Inclusive, pode. só agora que a gente tá, no caso, a gente como sociedade, tá vendo essa questão um pouco melhor e tentando entender desde o princípio. Mas Discutir. se tu for olhar, não é exatamente a sociedade toda. Tem muita gente que não tá nem aí. Por exemplo, dentro das casas, vamos usar assim. Muitos pais, se o filho chega e se assume gay ou independente, ele chega e expulsa o filho ou fala um monte de baboseira. Então, acredito eu que a geração que está por vir agora vai ser muito menos preconceituosa e mais maleável. Receptiva. Isso. Receptiva. Mais Que nem maleável, tem pessoas da geração antiga que falam que no meu tempo não tinha isso, mas se for ver, que nem o Diego uma- falou, O tem negócio desde o não é que não Alexandre o tinha, Grande. é que, por exemplo, não é que não tinha, é que... Não era discutido. Não é nem que não era falado. discutido Ninguém também. colocava um rótulo, Por exemplo, ninguém viu tem um problema. negócio que eu vi recentemente que é meio que uma boa alusão, que é tipo, teve uma época onde escolas, se não me engano, estadunidense ou até mesmo aqui, elas obrigavam o pessoal a escrever com a mão direita. E daí quando isso deixou de ser um negócio, o pessoal começou a tipo ter um pico com gente que escrevia com a mão esquerda. É a mesma coisa que está acontecendo agora. O pessoal está tendo mais liberdade para se expressar e daí por isso que está aparecendo mais. Não é que está realmente começando a ter mais, é porque o pessoal está mais livre para se expressar nesse quesito também. E muitas pessoas se incomodam apenas pelas pessoas amarem ou serem livres, que também não faz muito E sentido. é uma incomodação sem sentido algum, realmente, Isso. porque você tá bravo, porque o cara tá ficando com outro homem. Você ciúme, o que que é? Não faz muito Como é sentido, piada. porque cada um tem que cuidar da sua vida, né? Porque, tipo, eu tô incomodada porque eu tô ficando com... A outra pessoa tá ficando com outra mulher. Tipo E assim, nem isso,
relação sexual de cada um, ou independente, é o assunto de cada um em si, não tem nada a É ver com muito os uma outros. questão pessoal, né? Tipo, tem que cuidar muito isso. E não generalizando, mas muitas pessoas de religiões também falam que vão pro inferno ou que também não presta, mas assim, na Bíblia fala que tem que amar o próximo, mas muitos não fazem isso, né? Até falam que tem que se Escolhem converter. partes pra escolher, pra levar a sério e outras Depende, não. acho que isso depende muito da pessoa. Acredito, tipo assim, muitas pessoas da comunidade, né, LGBT, no caso, falam, tipo assim, não é também uma questão de, nossa, aceitar. É o respeito. Sim, Você não precisa... levar isso pra sua vida, mas você respeitando as pessoas. você respeitando. Você tá ali, já tá de bom grado, tá ótimo. Porque, cara, existe, tu não tem como acabar com isso, não vai ter, sempre vai existir. Não tem o que fazer. Ou você aceita ou É, não Não aceita. tipo, a gente adianta não tu ficar escolhe. problematizando, Sim. tipo, vai acabar acontecendo de uma maneira ou de outra, ou vai acabar sendo reprimido, como já foi Sim. na década. Só que vai problematizar muito a nossa questão social. E acho que agora, como a gente tem uma grande modo de receber informações, vai ser bem mais debatida. É extremamente problematizado só por vista de que o casamento de LGBTs foi só legalizado legal em 2013. É. Aí agora tabeliões e nem juízes podem se negar a fazer o casamento. Mas cara, até 2013, tem igrejas que não aceitam ainda, porque eu já vi notícia Sim. que igrejas não aceitaram casais, né, homossexuais. Isso é uma questão mais religiosa, só na judicial lei em si já tem tá... juiz, tabeliões. Mas o fato de ter sido legalizado só em 2013 é problemático pra caramba. Tipo, 2013 foi praticamente ontem. Olha quanto tempo que tá tendo essa luta. Mas foi uma conquista grande pra Demais, comunidade pelo amor de em si, né? Tipo, pra tu ver, assim, a evolução nesses últimos... Nessas últimas décadas, século aqui, tipo, foi muito grande comparado com o resto. O tanto que era reprimido. Tanto que em uma série que eu assisti, que eu achei bem interessante a crítica que eles fizeram em relação ao casamento ser legalizado, foi que logo quando legalizaram, eles se casaram rápido, não fizeram uma cerimônia muito grande, com medo de que fosse desfeito esse lance de ser legalizado. Ou seja, esse negócio do medo também é bem preocupante. Por que tem que ter medo? Por quê? Não devia, né? Mas que nem tu falou, faz só 9 anos que legalizaram uma lei que já era pra estar legalizada há muito mais tempo, porque isso já tem há anos e anos. Então não faz sentido agora que as pessoas, elas fingem que aceitam, muitas delas fingem que aceitam só pra não serem julgadas. Pra não ter que discutir muitas vezes, porque não tem muita base do que falar. É errado. É errado por quê? Porque você não acredita? É que não tem muito o que discutir, é só respeito e ponto. Acabou a discussão, é uma coisa básica que eu acho que todo ser humano deveria ter na vida, assim, praticar também, né? Pelo amor de Deus. E Também leva muito essa questão de relacionamentos homoafetivos pra debaixo dos panos, né? Por exemplo, em muitas histórias. sim, tem muita gente que, no caso, seria dita como representatividade hoje em dia, que foi simplesmente esquecido esse fato. E ninguém dá bola ou até não traz esses nomes à tona por causa Então, disso. tipo, em arqueologia, por exemplo, os caras vão lá, escavam, tipo, gente que tem todo o perfil, por exemplo, de como se fosse um casal ou coisa parecida assim. Tipo, sempre quando é um casal, tipo, heteronormativo ou coisa do... Eu tô falando, tipo... ou coisa assim. Aí eles falam direto, é um casal ou coisa parecida. Já quando, por exemplo, algum relacionamento que é claramente homoafetivo, aí é dito como grandes amigos ou coisa parecida assim. E, tipo... Eu tô falando muito tipo, não tô conseguindo parar de pensar nisso. A homoafetividade em si não é a mesma coisa que homossexualidade. Homoafetividade, a maioria dos homens héteros, principalmente, tem relacionamento homoafetivo. Tipo, tem mais tem uma relação mais aberta de falar sobre as coisas com um amigo dele, tipo, mais próximo. Você vê o pessoal da minha sala, assim... Eu nem sei se eu posso falar. De uma forma de brincadeira, Mas eles são eles não têm essa, eles têm essa liberdade. Então. Tipo, tem
um tratamento totalmente diferente. Já... Só que, tipo, também é muito usado como ofensa, né? Termo, essas coisas. Sim. E também tem muito esse lance das pessoas acharem que porque uma pessoa faz certa coisa, significa que ela é homossexual, mas nem é estereótipo. É estereótipo, é. Isso também. E trazendo à tona de novo sobre as pessoas da antiguidade, né, que eram homossexuais, tá surgindo muitos filmes agora, séries sobre isso, o que eu acho que é uma coisa bem interessante para ser discutido e as pessoas terem acessibilidade a esse assunto de uma maneira legal. Há uns anos atrás, filmes ou séries que mostravam essas relações, né, eram, por exemplo, de 16 anos pra cima. Agora, se você for olhar no Netflix, tem vários desenhos que mostram casais homossexuais e por aí vai. Tipo, isso também foi uma grande conquista ter esse... E falando de representatividade também, se vê muito nos filmes da Disney, que geralmente são muito casais heterossexuais, mas quando foi lançado um que nem o filme do Buzz Lightyear, que lançou agora, que teve um casal lésbico, foi banido de vários países, só por causa de uma cena bem pequena, mas... A cena tem, sei lá, 3 segundos, daí os caras surtaram. Sendo que, tipo, em quase todo filme que existe até hoje de animação, tem um casal se beijando, e é um filme pra criança, exatamente. Então... E daí quando são, tipo, quando é um relacionamento homossexual, daí os caras falam que tá sexualizando demais. Ou surge tá aquela interferindo. questão também que dos pais falarem, como que eu vou explicar pro meu filho que tá aparecendo isso no desenho? Como que você explica um casal heteronormativo? Você Como não faz explica, sentido você só falar fala. acidente? Exatamente. Verdade, porque a pessoa já vê isso, você não tem essa necessidade E a criança de não explicar tem por agora. esse preconceito, a criança não olha com esses olhos. A partir do momento que é colocado pra ela de uma forma negativa, ela vai começar a interpretar de outra maneira. Mas a criança em si, ela não olha com esses olhos, ela não olha com maldade. Ela não fala, tipo, que isso? É tipo, literalmente uma Essa criança, é uma ela não pergunta de tem esse tipo de curiosidade, pensamento. tipo, nossa, diferente, nunca tinha visto. Tipo, criança bota terra na boca pra experimentar. Eles literalmente não ligam pra essas coisas. Eu acho que é a coisa que eles menos ligam. Então, tipo, muita gente fala que vai influenciar. Se meu filho vê muito desenho que tenha muito. Que nem o do Buzz Lightyear, vai virar homossexual. Se fosse assim, também. Todo mundo seria hétero, não teria um homossexual por aí, porque os filmes da Disney só tem casal hétero, a maioria. Não só E tudo que é discutido os filmes que é os só... pais mostram pros filhos na infância, nenhum deles tem Ou todas as essa conversas representatividade. também. Sim. Todas as conversas, todas são relacionadas a isso, sabe? E quando muitas vezes quando você coloca algum relacionamento homoafetivo na conversa, vem umas reações meio estranhas. Equivocadas, tipo, ai, nossa, ou negativas. E a criança já fica meio assim, tipo, por quê? Cria essa visão. Que muitos pais também não dão liberdade pra ter esse espaço pra conversa, ou quando a criança quer conversar, ou até mesmo o adolescente, já ficam tem muitos pais que são muito preconceituosos, que falam que isso não vai ter na casa deles, senão eles expulsam, e tem pais que preferem não entrar no assunto pra não arranjar uma briga ali, né, que nem deveria. Essa questão de não entrar no assunto é que acaba, tipo assim, se tu não aprender em casa, tu vai aprender em outro lugar. Na rua, que é bem pior ainda. Então é melhor que você aprenda em casa, que os pais não tenham esse tipo de visão, que aí eles vão poder ensinar os filhos deles de uma maneira, para os filhos terem a própria visão deles, e quando crescerem, poderem entender às vezes o que estão sentindo, o que as outras pessoas estão sentindo também, porque isso é muito importante. Tem muitos pais que reprimem os sentimentos dos filhos, tipo, você não, isso não é real, isso é só coisa da sua cabeça, ou você viu na internet. E isso mexe não só com a questão preconceituosa, isso mexe com o psicológico da criança, muitas vezes do adolescente também, mexe muito com o sentimental, então a criança pode acabar com alguma sequela dessa... Porque a pessoa acaba reprimindo demais a vida dela, né, essa parte então, tem que acabar. Então acho que é isso. Tipo... Mas pra finalizar, tem algumas conquistas do Brasil. E estamos dando pesquisadas, você pode ir pra mim. Acho que tem que acabar. Algumas das primeiras coisas, tipo assim, o Brasil começou a conquistar só em 1978, inclusive sobre o movimento, a comunidade. E acho que nisso o nosso país está crescendo muito, que é um grande avanço como sociedade. Em comparação às outras décadas. Sim. Bem melhor. Uma esperança para o futuro. Uma esperança. Mas assim, para se aprofundar em todo esse assunto, não
tem como se aprofundar nisso em 10 minutos. Então, se você quiser saber qualquer coisa a mais, Tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar. O que é muito Pesquisa, se interessante. informa, tem vários Antes de documentários. sair falando alguma Vídeos, coisa equivocada. filmes, como a gente falou. Tem vários documentários, tipo, em Netflix ou YouTube, que se você procurar, vai E só se pra deixar aprofundar, né? claro também, a gente não quer atacar nenhum tipo de pessoa nesse Em podcast. religião, pelo amor de Deus. Então é isso. Valeu por escutar, Obrigada por terem pessoal. escutado até aqui. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. Caso você assistiu até aqui, parabéns. Veja Obrigado. veja de novo. Várias Visualize vezes. mais uma vez. Compartilhe com seus amigos, cria, família. cria conta no grupo. secundária, dá like no vídeo mais de uma vez. Por favor, isso é um pedido de ajuda. É isso. Tchau. Tchau. Valeu.